você abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, para a gente continuar a nossa jornada e findar aqui a nossa jornada sobre a vida de José. Gênesis capítulo 50. Nós vamos ler capítulo 50, versículos de 22 até o versículo de número 26. Gênesis, capítulo 50, versículos de 22 a 26. Bem, todo mundo achou? Todo mundo encontrou? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: E José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. E José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois destas coisas, José disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez os israelitas jurarem, dizendo: Certamente Deus visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram num caixão no Egito. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós te pedimos mais da tua graça, mais do teu poder, mais da tua boa vontade, para que essa vontade perfeita se cumpra, como foi dito aqui pelo Sérgio no início, desejando que cada um aqui nessa manhã encontrasse aquilo que veio buscar. E só o Senhor pode conceder isso. Só o Senhor pode oferecer a cada um, entregar a cada um aquilo que cada um necessita. Então nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua bendita palavra, para o nosso bem e para a glória do teu nome. Amém. Amém. Então a gente chega ao fim da nossa jornada, dos nossos encontros de meditações sobre a vida desse homem, grande homem de Deus. A Bíblia, ela tem muitas histórias de homens e de mulheres que decidiram caminhar com Deus. Em alguns momentos eles foram muito bem sucedidos, em outros momentos eles falharam, em alguns momentos eles conseguiram triunfar, em outros momentos literalmente fracassaram. Mas o fato é que quando a gente lê as biografias, quando a gente se depara com a história desses homens, dessas mulheres, nós somos inspirados, nós somos às vezes alertados a não praticar as mesmas coisas que em alguns momentos esses homens praticaram. Somos alertados porque a Bíblia, ela deixa claro, ela apresenta, ela não há problema em demonstrar como é a vida real. Ela mostra todos os fatos, tudo que é bom e também aquilo que não é bom para se viver. Então, quando a gente se depara com a história desses homens e dessas mulheres, nós podemos aprender dali, tirar proveito das lições de suas vidas e fazer com que as nossas vidas sejam abençoadas pelos princípios que regiam, que governavam
a vida dessas pessoas. E a vida de José é uma dessas histórias, que quando você está diante dela, muito proveito você tira, muitas lições você extrai da vida desse grande homem de Deus. Como já vimos aqui anteriormente, a gente aprendeu que é melhor ser gracioso do que ser vingativo. Nós vimos isso nas primeiras mensagens. É melhor ser gracioso do que me vingar. Vimos isso porque José teve a oportunidade de se vingar e decidiu não fazer isso. A gente aprendeu com José que, embora a gente olhe para trás e perceba em nosso passado problemas, dramas, dificuldades, sejam eles de que natureza for, no caso de José, seus grandes problemas estavam praticamente dentro do seu círculo mais íntimo, a sua família. Ele foi traído, ele foi vendido, ele foi planejado sua morte. Mas José olha para tudo isso e não olha para isso como algo que vai fazer ele parar, estagnar e deixar de caminhar para frente. Ele continua em Deus, esperando dias melhores. E vimos também que José consegue enxergar a vida sob o prisma da soberania de Deus. Ele olha para tudo que aconteceu na sua vida e diz: olha, aconteceu tudo isso, mas Deus sempre esteve comigo, Deus sempre me guardou. E ele faz essas constatações, e a declaração dele para tudo é tão verdade isso, que o mal que praticaram contra a minha vida, Deus tornou isso em bem. E por fim a gente viu que José tinha capacidade de falar aos corações dos homens, dos seus irmãos propriamente. Ele falou aos corações, consolou corações, tranquilizou corações. Ele levou esperança para os corações amedrontados. E o texto que a gente acabou de ler fala um apanhado dos últimos dias de José até a sua morte. José, ele chega ao Egito muito jovem, menino, 17 anos, chega como escravo, e em determinado momento da sua história, aquele que chega como escravo, ele se torna um governador. Ele é acolhido naquela nação, naquele país, como escravo, mas um pouco mais adiante vai se tornar um dos homens mais importantes daquele país. E ali, José, ele tem um reencontro com a sua família também, seus irmãos, toda a sua casa é recebida e é preservada. Ali José vê a sua posteridade nascer, netos crescerem, filhos crescerem, netos crescerem. E chega um momento que é o momento que todos nós vamos experimentar. A Bíblia diz que José morreu, e morreu com 110 anos de idade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram em sepultamentos, e em momentos como esses, ninguém fala da morte, ninguém faz um discurso, ninguém fala a respeito da morte propriamente. O que se faz é lembrar daquela pessoa, é trazer à memória, é relembrar como aquela pessoa viveu. E é isso que eu quero fazer nessa manhã. Embora o versículo 26 afirme que José morreu, não dá para falar da morte de alguém se não relembrar a sua vida. Então, nessa manhã, eu queria ver como foi, uma vez que se chega a um ponto final, e todos nós vamos chegar, e é isso que eu queria que você estivesse atento ao que será dito aqui, é que o importante
não é necessariamente como se deu a morte. Às vezes a gente fica preocupado, o que aconteceu? Como é que fulano morreu? Como é que foi? Mas é como se viveu. Porque lá, naquele dia em que todos nós vamos ter que passar por isso, enfrentar a morte, a pergunta é: o que dirão a nosso respeito? Que memórias serão trazidas? O que dirão sobre mim? O que dirão sobre você? E nessa manhã eu quero compartilhar com você o que é possível ver da vida desse homem que viveu seus 110 anos. Como ele viveu? Em primeiro lugar, José viveu com confiança e temor a Deus. Toda a história de vida de José é marcada por confiança e temor a Deus. Foi assim que ele decidiu viver. Foi dessa maneira que ele escolheu viver. Foi assim que ele decidiu experimentar a vida com confiança e temor a Deus. E aí o versículo que a gente acabou de ler, no texto que a gente acabou de ler, vai nos dizer que, versículo de número 24: depois dessas coisas, disse a seus irmãos: estou pronto para morrer, mas Deus certamente os visitará. O que ele está dizendo com a sua declaração? Ele estava convicto, ali aguardando seus últimos momentos de vida, vivendo próximo, depois de viver tão longe da sua família, da sua casa, da sua parentela. Seus últimos dias, José, ele faz essa constatação, não que essa fosse uma constatação de momento, sabe aquela coisa do cara estar nas últimas e aí de repente, não. José é alguém que confiou sempre no Senhor, e ele está convicto de que essa visitação que ele recebeu, esse auxílio que ele teve o tempo todo, ele encoraja seus irmãos a pensarem, a nutrirem isso em seus corações. Deus vai visitar vocês também, assim como fez comigo. José disse a seus irmãos: estou pronto para morrer, meus dias estão chegando ao fim, mas Deus certamente virá no auxílio de vocês, visitará vocês. Essa é a confiança que ele tinha. Então o que ele está dizendo? Prestem atenção às minhas palavras. Deus virá ao encontro de vocês, e será uma visitação graciosa. No seu tempo, quando isso ocorrer, a vida de vocês nunca mais será a mesma. É a experiência de quem teve um encontro genuíno, verdadeiro, e que passou toda a sua vida confiando em Deus, temendo a Deus. Quando você olha para todos os exemplos, para todos os momentos que José experimentou, foi baseado nisso. Ele confiava em Deus, ele temia Deus, porque estava vivendo debaixo do temor de Deus. É que ele honra, por exemplo, o seu senhor, Potifar, que ele não quer se apropriar de nada que não seja seu, porque acima de tudo, ele é alguém que confia em Deus e sabe que honrando a Deus, pessoas ao seu redor serão beneficiadas, serão abençoadas. E como a gente já disse várias vezes aqui, a Bíblia vai dizer que Deus esteve com José o tempo todo. Então, chegando próximo do fim da sua vida, dos seus dias, da sua vida, José, ele tem uma convicção. Olha, quero falar para vocês como alguém que o tempo todo confiou em Deus. Deus há de visitar vocês também. Ainda que agora que estamos órfãos de pai, seu pai já era morto, e que em algum momento vocês vão conhecer a realidade sem a minha presença também, não se preocupem, Deus vai visitar vocês também. Estejam atentos ao que eu estou dizendo. Então,
A vida de José é marcada por essa confiança. Antes de morrer, ele encoraja seus irmãos a nutrirem em seus corações essa mesma confiança que ele possuía, e a viverem, não somente nutrirem essa confiança, mas a viverem como ele viveu, confiante e debaixo do temor de Deus. E assim José viveu 110 anos. E assim José conheceu a vida, experimentou a vida. Seus 110 anos foram marcados por confiança em Deus. Segundo lugar, José viveu a sua vida, José viveu os seus 110 anos guiado pela promessa de Deus. Isso é uma coisa importante. Às vezes a gente deseja erguer, construir a nossa vida baseado em algum tipo de comprometimento, promessa, alguma coisa que alguém, homem, faça para mim e para você. Às vezes a gente constrói os nossos sonhos baseado apenas naquilo que está em nosso coração. Eu desejo ser uma pessoa muito bem sucedida naquela área, eu desejo fazer isso, eu planejo isso, aquilo outro, muito confiando e fundamentado naquilo que a gente quer. José alcançou uma vida bem sucedida, apesar de todas as dificuldades. A gente literalmente pode dizer, José veio de baixo e chegou ao ápice, chegou ao lugar mais alto. Literalmente José veio de baixo. Se a gente pegar o texto de maneira distorcida, ignorando o contexto, ignorando todos os acontecimentos da sua vida, a gente vai simplesmente trabalhar com aquela ideia da famosa meritocracia. Olha aí, conquistou, José é bom. Mas notem que quando José ele está próximo de findar seus dias, ele relembra também aos seus irmãos a razão, o motivo que o manteve de pé e o fez ser bem sucedido. Ele vai dizer, estou pronto para morrer, certamente Deus visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então esse versículo aqui, ele é uma espécie de ensaio do que vai acontecer no livro de Êxodo, que é a saída do povo do Egito para se estabelecer na terra que Deus jurou que daria ao seu povo. E aqui é a primeira vez em que os patriarcas são mencionados juntos, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, a vida de José estava firmada não em compromisso humano, tipo, eu sou faraó e agora, José, você vai governar ao meu lado. José, enquanto escravo de Potifar, fazia tudo direitinho, tudo conforme manda o figurino, e ainda assim o compromisso, em certa medida que havia ali, apesar de ser justo, ele foi tratado com injustiça, apesar de ser leal, ele experimentou a injustiça. E aqui José está dizendo para os seus irmãos, prestem atenção, o que faz a nossa vida valer a pena é viver firmado na promessa de Deus. E por que nós podemos confiar? Porque Deus não promete simplesmente de uma maneira desdenhosa, Ele faz um juramento em seu próprio nome. Então, isso nos ensina que uma vida que vale a pena é uma vida que é experimentada debaixo da promessa de Deus. E aí eu pergunto para você nessa manhã, sobre o que você está fundamentando a sua vida? Promessas de homens? Desejo apenas do seu coração? O que faz diferença em nossa existência? Seremos lembrados pela forma como nós vivemos.
É quando a morte vai falar da vida, literalmente. Naquele dia a morte vai falar da vida. Nós seremos lembrados pelo tipo de vida, pelo tipo de história que a gente escreveu, para o bem ou para o mal. Como eu disse no início, as biografias dos homens e mulheres que estão aqui registradas na Bíblia vão mostrar coisas boas e ruins, boas para serem imitadas, as que são ruins para serem descartadas. E aí quando a gente olha para a vida de José, entende que José fez uma escolha nobre. Toda a sua existência esteve fundamentada sobre a promessa de um Deus que promete por si e que é fiel para cumprir, de um Deus que promete a homens e mulheres que não merecem, que não cumprem a sua parte de um acordo, mas como Deus promete por si mesmo, Ele não volta atrás. Então José está dizendo para os seus irmãos: vivam assim, confiando naquele que jurou por si e promete, fez uma promessa eterna e vai cumprir, porque não é homem que promete. Então, como José viveu seus 110 anos? Fundamentado nas promessas de Deus. E aqui ele traz de novo isso à memória dos seus irmãos. E por fim, os 110 anos de vida de José foram anos de vida para servir aos propósitos de Deus. Aonde José esteve, Deus foi reconhecido. Aonde José pisou, gente, José está num país, numa cultura que não é a sua, e recebe um tratamento totalmente diferenciado. José fez com que, através da sua vida, o nome de Deus fosse reconhecido. É da boca de Faraó que vem as palavras: onde é que nós vamos encontrar um homem tão sábio, com o Espírito de Deus, como esse? Foi Faraó quem disse isso. Então a vida de José, ela cumpria os propósitos de Deus. Na prisão, Deus foi honrado, Deus se revelou, Deus foi conhecido, o Deus de José foi conhecido. Como escravo, Deus de José foi conhecido. Como governador, o Deus de José foi reconhecido por todos. Isso aqui me ensina uma lição muito importante. A nossa vida só está funcionando da maneira como Deus deseja quando estamos fazendo o nome de Deus conhecido, a quem quer que seja. A nossa vida precisa ser organizada à luz da nossa vocação. É isso que acontece com a vida de José. É como se ele dissesse: a minha vida não tem propósito se não for para isso. A gente sabe, por exemplo, que no Novo Testamento o apóstolo Paulo vai dizer isso: a minha vida só tem importância se cumprir, se eu estiver realizando a vocação para a qual Deus me chamou, pregar o Evangelho. No Egito, José pregou o Evangelho para todo mundo, fez o nome de Deus ser reconhecido. O Egito foi abençoado por causa de José. Quando ele interpreta os sonhos, quando ele diz o que tem que ser feito, quando ele é estabelecido como um homem habilidoso, como um bom gestor, como um administrador, o Egito é abençoado. E todo mundo sabe que Deus, o Deus de José, é quem fazia aquilo, estava com ele. O povo, o seu próprio povo, foi abençoado por ele no Egito. José, ele experimentou a salvação da oposição, da tentação, da derrota, para que no fim os propósitos de Deus se cumprissem através de sua vida. E diz a Bíblia que foi assim que José viveu os seus 110 anos. Foi dessa maneira.
E aí eu quero perguntar para todos nós nessa manhã, e essa é uma pergunta que tenho me feito, já que todos nós um dia vamos partir, isso é inevitável, a gente precisa entender ou compreender de que forma a gente precisa viver, porque um dia seremos lembrados de uma forma ou de outra. A pergunta é como você deseja ser lembrado quando alguém disser assim ele viveu durante os seus tantos anos, talvez não os 110 anos, longos anos de José, mas naquele dia o que dirão sobre você? Que memórias serão recuperadas? Como é que você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui? A minha oração é para que cada um de nós decida escrever os seus dias pensando sempre na eternidade. Nós estamos lendo a história de José, chegando à conclusão a respeito da vida de José. Eu desejo isso para a minha vida. Eu desejo que, quando não estiver mais aqui, meus filhos possam contar para os meus netos: olha, meu pai viveu assim, seu avô viveu assim. Como? Confiando e temendo a Deus. Como? Guiado por suas promessas. Como? Servindo aos propósitos do seu Criador. Eu desejo isso para a minha vida. E esse é o desejo que eu acho que todos nós deveríamos ter. Como é que você quer ser lembrado? Somente como alguém que foi bem sucedido no seu trabalho? Não tem problema nenhum, tá? Somente como alguém que era dotado de uma capacidade intelectual excepcional? Eu quero ser lembrado como alguém que andou com Deus, como alguém que confiou e temeu a Deus, como alguém que foi guiado por suas promessas, como alguém que colocou a sua vida a serviço e aos propósitos do Criador. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo para mim, e esse é desejo meu também para você. E quando aqui você não mais estiver, você seja lembrado como alguém que andou com Deus, que conheceu a Deus, que fez o seu Deus conhecido a outros. Amém? Vamos orar? Senhor, que nessa manhã sejamos encorajados por Ti, pela Tua palavra, mesmo diante de adversidades, de circunstâncias difíceis, de pressões, mesmo diante de temores, no mundo difícil de viver, no mundo perigoso, com tudo isso, que não nos falte o encorajamento para viver confiando em Ti, sempre, Senhor, temendo o Senhor, amando o Senhor, ouvindo a Tua voz, crendo em Tuas promessas e vivendo para Te servir, Senhor. Certamente todos nós desejamos chegar ao fim dos nossos dias, e quando alguém, ainda que um livro não seja escrito contendo a nossa história, pessoas vão trazer à memória o que fomos para cada uma delas, como vivemos, o que oferecemos a cada uma delas em vida. E Senhor,
Ajuda-nos, pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Espírito do Senhor, a vivermos uma vida que vale a pena, uma vida que será lembrada como uma vida que foi experimentada em Ti, que Te glorificou, que Te honrou. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar,
manifesta em nós esse mesmo modus operandi de fé de José, Deus. Às vezes eu fico pensando, tantos exemplos, e nós somos tão lentos, nós somos tão fracos. Nos ajuda nos momentos do poço, nos ajuda nos momentos da cadeia, nos ajuda nos momentos de desafios. Que grande desafio deve ter sido interpretar um sonho na frente, naquela época do imperador do mundo. Nos ajuda a ter essa certeza, essa fé, Pai. Faz a tua obra, aquilo que é impossível nós fazermos. Amém. Manifesta em nós a fé do tamanho de um grão de mostarda, segundo os teus meios, segundo o teu querer. A nós, de mãos vazias, eis-nos esticá-las e dizer: eis-nos aqui, Deus. Trabalha em nós somos vaso, tu és oleiro. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu amor. Queremos cada vez mais conhecer de ti. Tua palavra é maravilhosa, Jesus. Sabes de te dependo e contamos com o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Quer mais um? Eu mesmo posso encerrar? Olha que honra encerrar. Então, se coloque de pé. Terei o prazer da bênção apostólica. Nunca fiz isso. Olha que maravilha. Agora só não lembro qual é. Que a maravilhosa paz de Cristo, que essa fé libertadora possa florescer no seu coração nessa semana. Que tudo que a gente estudou de José possa ser um exemplo a ser seguido. E que realmente a paz de Cristo reine em nós, em nome de Jesus Cristo. Vão em paz, meu irmão.